Boa noite, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Vamos então agradecer ao Senhor Jesus. Queremos agradecer também a espiritualidade que sempre está aqui conosco. Queremos agradecer também a mentora da casa, a irmã Lúcia. Sejam todos muito bem-vindos, como também aos espíritos que vieram estudar conosco, sejam todos muito bem-vindos também, e que possamos aprender, que possamos botar alguma coisa em prática nas nossas vidas, para a nossa evolução, e que possamos sair daqui muito melhor do que aqui adentramos. Vamos fechar um pouquinho os olhos, vamos cada um de nós agradecer por termos poupado ontem desse episódio que tivemos aqui também na região, né? Para que todos nós temos sempre a agradecer que, graças a Deus, as nossas casas ficaram em pé. Se algumas telhas voaram, mas pelo menos cada um de nós sobreviveu. O prejuízo talvez para alguns foi mais, outros menos. É um ano bastante difícil, estão acontecendo muitas coisas diferentes, mas vamos sempre agradecer que está para nós, que acreditamos, que temos fé e que possamos sempre dar a volta por cima. Isso é o desejo de cada um de nós, né? Para que possamos dar continuidade nas nossas vidas, na nossa evolução. E sendo assim, dou por aberto o estudo dessa noite. Que assim seja. Muitos de nós estamos aqui por amor, seja por nós ou seja por pessoas que nós amamos, né? Então, a espiritualidade conversa conosco através do livro e acho que o tom da conversa dessa noite, né? Eu não abri porque o pessoal vai achar que eu estou conduzindo a conversa, né? Eu peço até para uma outra pessoa abrir, mas o tom da conversa acho que hoje à noite vai ser o amor, né? Seja por nós ou seja por outro. A página é 161. No parágrafo onde diz, direis talvez. É a instrução dos espíritos, verdadeira propriedade. Não se pode servir a Deus e a Mamon, é o capítulo, né? Posso fazer uma sugestão, Charles? Sim. Curtinho, mas vale a pena ler do 10. O item 10 e entrar no... Sim. Então é o item 10, vamos começar, porque a gente terminou semana passada justamente abaixo ali. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa a sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Então, na realidade, a espiritualidade está dizendo aqui para nós que tudo que nós temos materialmente falando, começando desde do nosso corpo físico, da roupa que nós vestimos, da casa que nós temos, seja ela nossa ou
alugada, a comida que cai na nossa mesa, o planeta Terra, tudo Deus está nos emprestando temporariamente. Nada é nosso. Nada, o dia que nós desencarnarmos, vamos poder botar junto no caixão e levar para o mundo espiritual e continuar usando lá. Então, se nós começamos a ter consciência que nós somos espíritos num corpo físico e não um corpo físico para depois se tornar um espírito, a nossa jornada aqui na Terra começa a mudar e nós começamos a olhar as coisas com outros olhos. Então, tudo materialmente que cai nas nossas mãos é temporário e Deus está nos emprestando. Por mais que, pela lei dos homens, né, eu vou lá no cartório, a casa é minha, o carro é meu, né, sou casado, tem papéis que regulam uma sociedade para manter a ordem. Existem as leis divinas que são superiores às leis dos homens. Porque as leis dos homens mudam com o passar do tempo quando a sociedade vai evoluindo. Mas as leis de Deus, elas continuam mesmas sempre. O que foi dito semana passada, o que era há 2 bilhões de anos atrás, a lei de Deus continua sendo exatamente igual. E vai continuar sendo há 2 bilhões de anos lá na frente. Então nós temos 10 leis de Deus, e não são exatamente só as 10, mas para que nós possamos compreender, não sei se eu vou conseguir lembrar todas, mas vou citar algumas: a lei da sociedade, a lei da liberdade, a lei da igualdade, a lei da destruição, que nós não compreendemos, mas é uma lei divina, né? A lei do amor e justiça. Então são leis que elas são sempre exatamente igual. E à medida que a sociedade vai evoluindo e vai melhorando suas leis, vai se aproximando das leis de Deus. E aí nós começamos a compreender a nossa jornada aqui na Terra. Nem a minha esposa, o meu marido, meus filhos são meus. Ninguém é de ninguém. Temporariamente nós estamos vivendo uma experiência com uma família. Mas, sabe lá quantos pais já não tivemos? Quantos filhos já não tivemos? Que momentaneamente estão no plano espiritual, alguns torcendo por nós, outros talvez nos perseguindo, porque em algum momento da nossa reencarnação nós discutimos, brigamos e não fizemos as pazes, e um passa a culpar o outro, enquanto um está encarnado, o outro está desencarnado, fica perseguindo o encarnado, fica tentando prejudicar a vida dele, fica tentando fazer com que ele sofra. Aí o outro reencarna e o outro desencarna, os papéis se invertem. Né? Enquanto um era o lobo, o outro era a ovelha, depois inverte, o que era lobo tornou-se ovelha, e o que era ovelha se tornou lobo. Então, quando nós começamos a compreender a nossa jornada como um espírito imortal, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo, né? Os nossos obsessores estão aqui hoje conosco, estão escutando o que está sendo dito. O nosso corpo físico, enquanto nós estamos aqui debatendo, e se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, por favor, vamos esclarecer, interrompa, né, sobre o assunto. Nosso corpo também já está sendo tratado antes da própria irradiação propriamente dita. Porque nós não vimos os espíritos aqui, mas os mentores da casa, os espíritos guardiões, os anjos da guarda, eles já estão trabalhando a nossa aura, né? Estão preparando para o próximo passo. Então, muitos do que foram nossas famílias, às vezes pode ser
hoje o nosso obsessor. Mas tudo isso é temporário. O corpo físico é temporário. Então hoje eu posso ser uma vítima, amanhã eu posso me tornar o agressor. Se eu não usar do sentimento do amor, como o Adriano abriu a abertura, fez a abertura. Só o amor constrói. Fora isso, destrói, separa. Por mais que a gente ache que a gente esteja certo, mas nós somos um lado da moeda. O outro é o outro lado da moeda. É a mesma coisa eu mostrar para vocês aqui esse livro. Vocês estão vendo isso aqui. Eles estão vendo isso aqui, na qual vocês não estão vendo. E vice-versa. Então, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor, seu sofrimento. E quando nós compreendemos isso e agimos por amor em relação ao outro, tudo fica mais calmo, mais pacífico, mais brando. Por mais que muitas vezes eu não concorde com o que o outro faça, da maneira como o outro age, mas se eu agir com amor, lá na frente tudo vai ficar bem. Porque quando o meu conhecimento se amplia, eu começo a compreender as coisas. E aí eu deixo de ser muitas vezes orgulhoso, egoísta, vaidoso, que são as 3 chagas maiores da humanidade. E por causa desses 3 sentimentos, a humanidade já fez guerras, inclusive Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e continua fazendo conflitos pelo planeta em menores proporções. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuir, não se fez mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Aqui eu vou fazer até uma parada. Eu vou voltar algumas décadas atrás, ou 100 anos atrás. Não vamos voltar muito porque a gente se perde, mas 100 anos atrás. Falando propriamente de Timbó, acho que as pessoas da minha idade, os mais velhos, vão compreender melhor, até porque conheceram pessoas nas quais eu vou me referir. Timbó, há 100 anos atrás, e hoje ainda tem nomes que são respeitados, mas não pelo que fizeram, moralmente dito, mas pelas fortunas que tinham, por comércios grandes e enormes, aquela época que tinham. E essas famílias procuraram aumentar o patrimônio para deixar bem os filhos e os netos. Talvez até deixaram bem os filhos, mas vieram os netos e depredaram o patrimônio. Então, aqueles que tinham um nome, entre aspas, poderoso há 100 anos atrás, hoje já não tem mais. Então, assim, que me vale eu construir uma fortuna para passar ela adiante, se eu não sei que espírito que está vindo e se ele vai poder saber usar isso com sabedoria? Ou se essa fortuna não vai ser o ponto da perdição dele como espírito. Se nós somos espíritos imortais e tudo que nós fizemos um dia nós vamos responder por isso, será que
essa prosperidade material seria o sucesso da minha vida como espírito? Ou seria a minha derrocada? Porque eu levaria uma vida leviana, fútil, esqueceria de Deus, esqueceria de me conectar com Ele através da oração, que muita gente fala às segundas-feiras. Eu estou trazendo para o grupo sobre a oração, que é a ferramenta, a arma mais poderosa que o ser humano tem na face da terra. Só que, em primeiro lugar, eu tenho que saber orar. E não pedir um carro novo, uma casa nova, um bom emprego. Isso já está mais ou menos traçado desde que você reencarnou. E o que tiver que ser, será. E Chico dizia, tudo que é teu, um dia, vai dar um jeito de te encontrar. E tudo que não te pertence, por mais que tu queira segurar, vai escapar pelos dedos. Vamos voltar de novo ao ponto. A matéria que hoje nos envolve, os bens materiais, tudo Deus nos empresta. Se nós sabemos usar da maneira correta, Ele pode até nos dar mais. E às vezes aparece de uma maneira que a gente jamais imagina e jamais imaginou. Mas também, se eu estou usando ela inadequadamente para o fracasso da minha evolução espiritual, da noite para o dia, Ele pode te tirar. De que maneira? Como aconteceu ontem, através do vendaval. Ele pode tirar. E às vezes até a própria vida do corpo físico, porque o espírito continua vivendo em outro plano, em outra dimensão. Então, assim, tudo que é nosso, um dia vai nos dar um jeito, Deus vai dar um jeito de chegar até nós. E nós não precisamos, como se diz, brigar com o mundo por alguma coisa. Seja nessa vida ou outra vida, o que é teu está guardado e vai te encontrar. Só que muitas pessoas falam isso maliciosamente. Né? Eu acho que todo mundo já viu. O que é teu está guardado. Sim, espera que é teu, mas é isso mesmo, o que é meu está guardado. E quantas pessoas às vezes tentam fazer o mal em seguida e não conseguem, porque aí a espiritualidade maior, o anjo da guarda entra em ação e não permite o cara usar da malícia e materializar aquilo que ele gostaria de materializar. O que é teu está guardado. Mas também assim, né, não dá para usar o que é cega também nessa hora, né? Então o que é meu está guardado no sentido bom, então eu sempre espero porque a vida assim carrega, né? Justamente. Também tem que dar os passos. Mas aí entra a lei divina em ação, que é o quê? A lei da ação e reação, da causa. Agora, você conquistou coisas e prejudicou terceiros, vai achar isso. Um dia, seja nessa vida ou outra vida, você vai responder por isso. Entende? Por isso que a doutrina espírita, ela é conhecida como a fé raciocinada. Ela faz com que a gente raciocine, a gente pense, ao contrário das outras religiões que dizem, é assim, ponto final e não se discute. Como uma vez eu fui perguntar para o meu pastor, na época da confirmação, se ele sabia, eu podia me explicar por que de noite eu me via fora do corpo físico. Ele virou as costas e foi embora, não me falou, deixou haver navios. Por quê? Porque eles não querem falar sobre isso. Eles simplesmente dizem assim, ponto final, e não se discute. Isso é obra do diabo, não fala mais nisso. Aqui não, a doutrina espírita nós podemos falar sobre tudo. Se eu não tiver respostas para tudo, mas a gente pesquisa e vai atrás. Mas a doutrina espírita, ela tem uma resposta para tudo, através da lógica do raciocínio. Nada é por acaso. Pode existir coincidências, né? O tempo e o fato se ajuntarem naquela hora. Mas não é por acaso. Vamos continuar? Porque se Deus quer que ela lhe chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar, adquiri-la.
Deus pode querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança, mas se não a fez servir senão a satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, ela se torna uma causa de queda em suas mãos. Melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar o seu trabalho, está certo. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Quem psicografou isso aqui foi um espírito protetor em Bruxelas, 1861. Há mais de 200 não, mas 150 anos com certeza. E parece atual. Para os dias de hoje podemos aplicar isso perfeitamente. Analisando então que a doutrina espírita ela é uma fé raciocinada, ela usa da lógica, e estamos falando de bens materiais, de riquezas, e já foi comentado em outras quartas-feiras. Por que então existem pessoas miseráveis e outras são milionárias, bilionárias? Porque em uma reencarnação, isso é uma das explicações, não é a única explicação. Mas em uma das reencarnações, eu tive poder, tive beleza, tive fortuna. E usei de maneira errada. Eu só pensei em usufruir das coisas boas, viver levianamente, não me conectar a Deus, viver as minhas paixões, realizar os meus sonhos, e não fiz nada no sentido moral e ético para mim. Aí a lei de Deus entra em ação e te manda para uma outra vida sem esses bens. É um castigo? Não. É um aprendizado. Ele quer te ensinar para que de repente você passe uma vida inteira desejando eles, para que quando você os tenha novamente possa usar com sabedoria e não se deixar levar pela paixão e deixar que a paixão cega muitas vezes, e aí você acaba usando errado novamente. Da mesma forma, para quem vem com a cegueira, é cego, quem vem surdo, mudo, quem vem sem braço, perna, fez de uma reencarnação bobagens, cometeu equívocos, usou da maneira errada os membros que nós temos, e a inteligência ou as qualidades usou isso de maneira errada. E numa outra reencarnação, Deus te tira isso para que você passe uma reencarnação toda desejando, e quando você tenha de volta as mãos, em vez de ser um instrumento de agressão física, possa ser usada para construção. Seja auxiliar o próximo, ou seja auxiliar você. Mas se você pensar somente em você, você estará sendo egoísta. Não estará pensando no próximo. E a doutrina espírita nos traz que nós devemos olhar também para os outros, e não somente para nós. Que é a oportunidade, por exemplo, que aconteceu ontem à noite, nós podermos olhar um pouco para o vizinho, olhar um pouco para o outro, para ver as necessidades que ele tem, e se cabe a nós aliviar a dor dele, nós devemos fazer. Renato? Isso me fez lembrar uma manifestação do Dr. Bezerra de Menezes, um espírito que se manifesta pelo Divaldo Franco. Sim. E ele já, assim, ele alcançou um grau de pureza muito grande já. Ele chegou, outros espíritos, na verdade, porque senão não teria mérito sem ele ficar divulgando isso, né? Outros espíritos falaram que ele já teria mérito para, estar vivendo em planetas de regeneração, até mesmo felizes, assim. Esferas superiores. E ele disse que ele escolhe ficar aqui, porque enquanto houver uma lágrima aqui,
ele não está contente. Que na realidade ele está aqui por amor, como o Adriano abriu no início. Ele imaginava assim. Só que assim, Empatia é pura. empatia. E quando nós começamos a usar do sentimento de empatia, que significa o quê? Eu olho para o outro e tento imaginar o que o outro está passando, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Aí nós desenvolvemos o sentimento de empatia. E a espiritualidade maior quer justamente desenvolver esse sentimento em nós, para que, enquanto tiver uma lágrima no planeta Terra, tem certos espíritos que poderiam ascender outras esferas, eles continuam aqui para poder auxiliar no sentido de educar, para que nós possamos aprender a fazer, não no sentido de dar simplesmente porque tem alguém sofrendo e alguém está chorando. Se alguém está sofrendo e está chorando é porque tem um motivo. Então, se ele olhar para dentro de si, ele pode reconstruir o mundo interior dele. Ele pode começar a ser o engenheiro, o operário do mundo interior dele. E não simplesmente alguém ir lá, porque alguém está chorando, fazer ele parar de chorar e pronto. Você vira as costas e ele volta a chorar. Então a espiritualidade maior quer trazer conhecimento para nós, e através desse conhecimento nós mesmos possamos ser os nossos próprios engenheiros e operários e fazer uma reconstrução do nosso mundo interior. Porque o exterior está aqui. Os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, nossas mãos podem pegar, sentir. Mas o nosso mundo interior, como é que ele está? Está mais em ruínas do que o vendaval deixou muitas casas ontem? Ou ele está firme e forte? Se não estiver firme e forte, não tem problema. Sempre está, agora ou amanhã pode ser a hora de começar a reconstruir. Nunca é tarde demais. Vamos para o Livro dos Espíritos, então? Não adianta. É a página 173. Esse aqui é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec, codificador da doutrina, e as respostas foram dadas pelo Espírito Verdade, que hoje sabemos que foi ou é Jesus. Deixa eu ver. É o último parágrafo lá embaixo. Eu só vou fazer a pergunta novamente para que nós possamos compreender o comentário de Allan Kardec e vou dar a resposta do Espírito Verdade. A pergunta é: o Espírito Protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? E a resposta é: ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Então, Kardec aqui complementa com o comentário, né? Aqueles que pensam ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados
sujeitarem-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes diremos que influenciamos vossas almas, estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido sobre a qual vela, como um pai vela sobre seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho, e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Então, mais uma vez, a pergunta que Kardec queria saber, se o espírito protetor, ele nos abandona quando nós não queremos ouvi-lo e quando nós nos tornamos rebeldes. Vamos olhar para dentro de nós. Se nós tivéssemos a responsabilidade para guiar uma pessoa com menos instrução que nós, com menos conhecimento que nós, de certa forma até mais frágil do que nós, fisicamente falando. E você aconselha ela a todo instante, não para mimá-la, mas para fazer ela crescer e aprender a fazer as coisas sozinha, sem ter ninguém como babá o tempo todo do lado. E ela não ouve, e não te ouve. E pelo contrário, ainda te xinga, te maltrata. Você ia ficar o tempo todo do lado dela, você ia dizer não. Vai sozinho, quebra a cara. A hora que tu quebrou a cara, estiver chorando de verdade e quiser ajuda, me chama que eu vou te ajudar. Mas enquanto você não mudar, eu não te ajudo mais. Nós não faríamos o mesmo? Faríamos. Até nós teríamos menos paciência que o nosso anjo da guarda. Porque eu vejo por mim quantas vezes eu xinguei ele, quantas vezes eu briguei com Deus, que eu já disse que eu quase quebrei a porta do meu armário muitas vezes, sorte que ela é forte. E quando eu tinha medo de quebrar, eu dava muro no colchão, porque eu sabia que lá não tinha o que quebrar. E hoje estou aqui rendido justamente para o caminho que ele queria me conduzir. Porque teve um momento na minha vida que eu disse, não, eu sou obrigado a mudar porque eu só estou sofrendo sozinho. Eu estou quebrando a cara. E eu não estou entendendo. Eu estou me comparando com os outros, só que a minha vida não é para ser que nem a dos outros. A minha vida é minha vida. Eu sou individual, eu sou único, como vocês são únicos nesse mundo. E cada um tem um caminho a ser traçado. Só que o nosso anjo da guarda quer nos conduzir sutilmente. Às vezes falando através de TV, da internet, de revistas, livros, através de terceiros, para nos mostrar o caminho, a gente fecha o ouvido e não quer ouvir. Uma hora o anjo da guarda vai dizer, então vai sozinho. Já que tu acha que tu sabe fazer as coisas sozinho, vai sozinho. Quando sofrer de verdade e cair no fundo do poço, me chama que eu vou te tirar de lá. Deixa de ser orgulhoso, egoísta e vaidoso, aí eu vou te ajudar novamente. Renato. Eu comentasse anteriormente, né? Não é por punição, não é por raiva. Eu vou te castigar, como nós faríamos talvez, né? Porque o objetivo é o aprendizado. Então, tu tem uma opção. O professor te ensinando, abrindo o livro contigo, lendo, fazendo ditado lá e tal. Ou, então, cara, se não deu assim... Até tu usou a palavra certa. Vamos fazer uma analogia ao professor. Todo mundo foi para a aula, acredito eu. Quantas vezes o professor mandava fazer tarefa? Não estou dizendo vocês, eu não fazia. Quantas vezes o professor mandava estudar? Não estudava, ia brincar. Chegava na hora da prova, bomba.
E tinha que esconder do pai e da mãe ainda, porque senão apanhava em casa. A minha sorte é que meu pai e minha mãe não iam ler os livros, né? Mas se caso eles vissem, apanhavam. Então, assim, o nosso anjo da guarda, ele é um professor. Ele quer nos ensinar para que nós sabemos também fazer e caminhar por caminhos mais seguros, que não vão fazer nos sofrer. Só que muitas vezes nós não entendemos. A vida nos mostra um caminho. Muitas vezes é o caminho do prazer, da felicidade material, e o Espírito nos mostra um outro caminho, que justamente não é esse do prazer físico e da felicidade material. É o da construção da moralidade e da ética, que vai ser um caminho mais seguro. E são esses valores que eu vou levar comigo para o resto da minha vida como Espírito. Seja daqui a 100 reencarnações, o que eu aprendi no sentido de perdoar, de amar, de ser fraterno, eu vou levar o resto da vida e ninguém vai roubar isso de mim. Só que, se eu guardar um monte de fortunas, construir meus castelos, materialmente falando, o ladrão pode roubar, a traça pode roer e a ferrugem pode corroer. Quer dizer, em algum momento, o que é material eu posso perder. Mas o que eu adquiri de virtudes, pode matar até o meu corpo físico, como mataram Jesus. E Jesus continuou firme ao Pai. E ainda a última coisa, ele disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vamos adiante? Não tem mais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar, que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites, para repelir a incredulidade e a ignorância. Eu vou parar aqui um pouquinho. Se todos nós nos conectarmos com o nosso anjo da guarda através da oração e falar com ele de coração aberto, e pode falar, não tenta esconder nada, porque ele sabe o que tu está escondendo, porque ele também nos vigia, não digo 24 horas por dia, mas ele nos conhece muito bem. Então abre teu coração para ele e conversa com ele. E às vezes nessa conversa, e de preferência que seja sozinho no teu quarto, sem barulho, sem nada, ele vai conversar mentalmente na tua mente. Vai vir um pensamento. E é o que ele está te passando como uma resposta. Se tu aceitar. Porque todos nós somos médiuns. O que é uma pessoa que é médium? Ela é um intermediário dos espíritos para o plano material. É uma pessoa, um médium ostensivo, como nós chamaríamos. Ele é uma pessoa que vê e ouve espíritos. Inclusive, bota no papel, psicografa a mensagem deles. Talvez nós não vimos e nem ouvimos os espíritos, nem escrevemos a mensagem deles. Mas em algum momento da nossa vida, quando nós silenciamos o material e buscamos o espiritual, nós sentimos eles do nosso lado. E muitas vezes eles falam na nossa mente o que nós precisamos saber. Eu vou falar da minha experiência. Eu já fiz isso. E às vezes vinha um pensamento na minha cabeça e eu dizia, não, isso para mim não, isso serve para dormir. Para mim não. Mas era para mim que servia. Então assim, você vai aceitar o que vem ou vai dizer, não, isso serve para fulano, beltrano, ciclano, mas para mim não serve. Se realmente nós abrirmos o nosso coração e falarmos com o nosso anjo da guarda. De coração, não tentando barganhar com ele, isso não funciona. Tentar fazer uma média com ele, não, isso não funciona. Funciona se eu conversar com ele de coração aberto e me conectar realmente
pela vontade, pelo desejo, pela fé, através da oração com eles. Isso funciona. E até vezes a gente até vai se surpreender com o pensamento que vai vir na nossa mente. E isso acontece muito, principalmente na meditação. A gente pode conversar com eles e depois meditar sobre o que eu falei. Aí vem a resposta. Isso foi... Não, eu não terminei aqui, né? Homens instruídos, instruí. Homens de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim? A do Cristo, a que Deus vos impôs. Para que Deus vos deu a inteligência, e a ciência, senão para repartir com os vossos irmãos, para adiantá-los no caminho da alegria e da felicidade eterna? Isso foi psicografado por São Luís Santo Agostinho. O que a espiritualidade quer? Que todo conhecimento que nós temos, que tudo que nós adquirimos, que nós compartilhamos com o próximo, para que nós possamos amenizar a lágrima do próximo, o sofrimento do próximo, e uma sociedade possa ser construída ou crescer junto. Lógico, respeitando as capacidades de cada um. Não é porque eu sou mais inteligente ou eu vou compartilhar o meu conhecimento que todo mundo vai ter a mesma compreensão daquilo que eu tenho. Não. Mas eu posso, através do conhecimento, fazer com que alguém que não tenha a inteligência ou não tenha a compreensão, começar a adquiri-la e fazer com que ele possa se modificar as atitudes, o falar, o pensar. Mas eu vou continuar sabendo mais que ele, ou compreendendo mais que ele. Da mesma maneira como nós já falamos aqui, que Jesus Cristo não é o único nesse universo infinito. Existem outros Cristos no universo infinito e nós, como espíritos em evolução, daqui a milhões de anos ou bilhões de anos, nós também vamos nos tornar um Cristo do universo infinito. Mas Jesus sempre vai estar acima de nós. Nós nunca vamos conseguir nos igualar a Jesus. Ele sempre vai continuar sendo o nosso mestre. Vamos continuar? Kardec faz um comentário aqui. A doutrina dos anjos guardiões, velando sobre seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre seu filho, ainda que, estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência? Que haverá então de espantoso em que os espíritos possam guiar aqueles que tomaram sob sua proteção de um mundo a outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que separa. Sobre a terra, os continentes, não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso de transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som? Como nós vemos até no parágrafo anterior, o Espírito Verdade disse que nós nem imaginamos o poder que eles têm. E realmente a gente não consegue imaginar o poder que eles têm, a capacidade de fazer as coisas acontecerem, a capacidade de nos protegerem, a capacidade de nos ensinarem. É a mesma coisa se a gente fizer uma comparação. Há 2000 anos atrás, algum ser vivo lá conseguiria imaginar
a sociedade chegar hoje, materialmente falando, cientificamente falando, onde nós chegamos? Não. E daqui a 2, 5, 3 mil, 5 mil anos, nós vamos conseguir imaginar como será essas civilizações? Não. Mas uma coisa é um fato, já comprovado pela ciência. Nós só usamos isso os gênios, né? E aí varia. Uns dizem 7, 8%, outros já dizem 11, 12%, não sei se tem algum outro número, da capacidade mental que nós temos. Isso os gênios. Eu não me incluo nisso. Então eu uso muito menos da minha capacidade mental. E se eu usasse 50% da minha capacidade mental? Não estou dizendo nem 100%. 50%. O que eu poderia fazer? No livro Corolário, psicografado por Maria de Nazaré, ela faz uma projeção da sociedade humana reencarnada, quer dizer, física, daqui a 1000 anos. Nós não vamos mais precisar de veículos para nos locomovermos. Sim, eu também não preciso de veículo hoje. Mas eu, para ir a pé daqui ao Japão, quanto tempo vai levar? Daqui a 1000 anos? Tem que saber nadar também. De repente usa o escafandro, vai pelo fundo do mar, né? Um exemplo de uma ilha, né? Então tem que saber nadar. Mas assim, daqui a 1000 anos ela faz uma projeção que o homem reencarnado vai conseguir volitar. Mais ou menos voar que nem um pássaro. Ah, isso é absurdo? Eu não vejo absurdo nisso. Porque ela fala que hoje nós temos dificuldade de nos locomovermos e não sei nem qual é a área, mas o Renato acho que vai me ajudar, ele é o crânio da turma aí. A pressão atmosférica nos mantém no chão. Só que daqui a 1000 anos, a pressão atmosférica vai ser muito menor. E o nosso corpo físico vai mudar e vai possibilitar, com essa pressão atmosférica mais rarefeita, possibilitar que o ser humano reencarnado possa volitar de uma cidade ou de um país para o outro. E não vai mais precisar usar navio, avião, trem, carro, nada. Daqui a 1000 anos. Então, se nós voltarmos 2000 anos para trás, ou 10.000 anos atrás, até o homem da caverna, como a humanidade evoluiu, e o corpo físico evoluiu, daqui 1000 anos, e o processo está acelerado, como é que serão as sociedades daqui a 1000 anos? E talvez nós estejamos aqui reencarnados novamente. Se não formos rebeldes e expulsos desse planeta por levar bomba, por não querer aprender, e ir para um planeta primitivo e começar da estaca zero de novo, que nem um homem das cavernas. E criar a teoria do... como é que é? Do paraíso perdido. Que eu acho que todo mundo já ouviu falar, seja em filme ou algum outro lugar, o paraíso perdido. Que hoje nós temos ar-condicionado, temos veículos, temos nossa casa, quisermos comida, nós vamos no mercado, compramos na hora aquilo que precisamos. Temos todo o conforto possível. Perde esse conforto material se você não perdeu o paraíso perdido, ou não perdeu o paraíso. E reencarna num outro mundo sem isso, e você traz inconscientemente no teu cérebro esse paraíso que você teve e perdeu. E à medida que você vai evoluindo intelectualmente, você mesmo vai começando a criar teorias do paraíso perdido. Então,
fica algo no ar aí, né? Vamos lá? 496. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Por que Kardec perguntou isso antes de... O ingrato, né? Mal-humorado conosco, mal educado, Quando não é correspondido no amor. né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas aquela pessoa me abandonou para seguir outro caminho, tu não vai ficar com ninguém, eu vou te matar. Quer dizer, o amor sumiu. Então não era amor. Era paixão, era possessão, era qualquer outra coisa, menos amor. Porque quem ama, o amor tudo suporta, tudo espera, não se envaidece, não se ensoberbece, não maltrata, não agride, não sente ciúmes. Esse é o amor. Então, se ela não quer ficar comigo, eu vou continuar amando e desejando para que ela fique bem. Não é dessa terra, então. Ninguém ama esse planeta. Né? Por isso que Kardec fez essa pergunta. E vamos ver a resposta. Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que o façam aqueles que tomam o seu lugar. Então, acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham, quando é vossa a falta. Quer dizer, um espírito superior, ele faz sempre o bem. Ele não faz o bem e depois faz o mal para te castigar. Só que quando ele quer te ajudar, como um professor, ele quer te ensinar e você não quer escutar, você sabe, você é o sabichão, o pseudo-sábio, caminha sozinho então. Quero ver se você vai saber caminhar sozinho. Só que o nosso anjo da guarda se afastando de nós, o nosso obsessor vai tomar o lugar dele. Porque ele nos abandonou? Não. Porque eu não quero escutar ele. Porque eu estou num padrão vibratório do orgulho, padrão vibratório do egoísmo ou da vaidade. E eu estou em sintonia com o meu obsessor, porque o meu obsessor também é muito orgulhoso, muito egoísta e muito vaidoso. Então nós estamos escutando a mesma música e estamos buscando o mesmo caminho. E ele tem acesso diretamente para mim. E aí ele vai começar a me influenciar e influenciar terceiros para que eu sofra. Só que o anjo da guarda, uma vez eu me arrependendo de coração, ele retoma o lugar dele para me levantar, para me erguer e me conduzir para o caminho da verdade. Mas enquanto eu não for humilde e simples o suficiente para aceitar que eu me equivoquei, eu vou continuar caminhando sozinho. Ele vai estar me olhando de longe. Porque ele sabe que a dor, ela muda o nosso pensamento. E aí vem uma máxima dentro do Espiritismo que diz o seguinte: ou nós aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. Queremos aprender pelo amor? Vamos colocar em prática isso aqui, a partir de amanhã. Ou a partir do momento que a gente sair daqui. Se eu não praticar isso aqui, exemplificar isso através das minhas ações, eu vou aprender pela dor. De alguma maneira, todos nós vamos aprender. Porque nós não temos só uma vida. Nós somos espíritos imortais. O nosso corpo pode parar de funcionar. Mas eu, como espírito, continuo vivo. Mesmo que seja em outra dimensão. O 497 é isso, né? O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe poderia lhe desejar o mal. Percebam que Kardec ele faz a mesma pergunta, sempre de uma maneira diferente, para ver se o Espírito Verdade se contradiz na resposta. E isso era acho que era o dom de Kardec, saber fazer a mesma pergunta de várias maneiras diferentes, para ver se a pessoa iria se contradizer.
Eu falo agora uma coisa e depois eu falo outra. Opa, tem boi na linha, tem coisa errada aqui. E o Espírito Verdade, respeitosamente, porque na realidade ele estava construindo a codificação, responde com todo respeito, né? E carinho e amor. A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade, alhures, para ajudar, disto aproveita até seu retorno junto do seu protegido. Então, os maus espíritos, os espíritos influídos, como nós poderíamos dizer, eles criam uma facção, eles criam uma instituição do mal. Inclusive tem escolas do mal do lado de lá, para justamente tentar neutralizar as boas influências que nós temos do nosso anjo da guarda. Para que nós começamos a escutar eles e não o nosso anjo da guarda. Só que se eu fizer a minha parte, principalmente no sentido de humildade e simplicidade, se eu agir e vibrar nesse padrão vibratório, nesse sentimento, eu sempre vou continuar escutando o meu anjo da guarda, meu protetor. Agora, quanto mais eu der vazão do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, eu vou começar a seguir as intuições dos maus espíritos, que dizem o seguinte: não, você é bom, não te deixa o outro maltratar, não deixa o outro te humilhar. Se eu fosse você, eu dava o troco. É isso que eles começam a nos intuir. Onde o nosso anjo da guarda diria o seguinte: deixa para trás, releva. Né? E aí nós temos o ensinamento do Cristo. Se alguém lhe roubar a capa, dê a túnica também. Não discuta. Segue em frente. O que é teu está guardado, né? Como nós falamos antes. Mas continue trabalhando para que o que é teu chegue para ti. Pois se você não trabalhar as coisas boas, a moral e a ética, isso não vai chegar para ti. Então nós precisamos fazer nossa parte, para que com o nosso anjo protetor, nós possamos ser protegidos dos nossos obsessores e possamos continuar caminhando no caminho do bem e não por algum momento entrar pela estrada do mal, da perdição. Acho que ficamos por aqui, né? Renato faz, a Daia, quem faz? Faz? Vocês sabiam que no frio fica mais fácil manipular as energias? Fica bem mais fácil, o corpo se solta mais fácil para relaxar. Nesse momento, então, gente, vamos justamente relaxando o nosso corpo, cada músculo, desde o couro cabeludo até os dedos dos pés. Elevando o nosso pensamento, respirando cada vez mais profundamente e agradecer tudo que foi comentado e vivido aqui em conjunto esta noite. Que a gente possa levar isso lá para fora, aprofundar os nossos estudos durante a semana também, para que justamente a gente consiga manter essa boa sintonia, que é uma construção. Pegando a metáfora, né? Analogia com ontem, se durante o dia a dia qualquer vendaval passar e a nossa construção não for diária, não for firme, sólida, tudo se perde.
ou pelo menos fica mais difícil acessar. Então, que bom que a gente tem essa família, onde um incentiva o outro, onde o olhar de inspiração acende uma chama no nosso peito, e que assim a gente siga, embora as dificuldades que apareçam, remando todos no mesmo barco para a mesma direção. Damos por encerrada essa primeira etapa dessa noite, que são os estudos, com muita alegria, com muita paz. Que assim seja. Vamos acendendo então, energeticamente, cada parte do nosso corpo a partir desse instante. Começando lá pelos nossos pés, onde nós visualizaremos uma esfera de luz branca em cada um deles. O simples fato de focar nos pés, vocês já vão sentir uma espécie de um formigamento, ou a impressão de que eles estão inchando. Isso é um sinal perfeito da expansão da aura. Essa esfera então vai lentamente subindo do calcanhar pelas panturrilhas, alcançando os joelhos, onde pulsa como 2 corações, liberando toda a tensão, subindo vagarosamente pelas coxas, e agora elas se unem bem na base da coluna, na cintura, e através da força da vontade nós vamos adicionar uma coloração prateada a essa esfera branca, bem viva, onde ali mesmo na cintura ela pulsa, trazendo vitalidade, aumentando a nossa imunidade, intensificando a ação dos anticorpos e da filtragem do nosso sangue. Agora vamos focar 2 dedinhos abaixo do umbigo. Então essa esfera ela sobe lentamente pela coluna e permanece aí, nutrindo agora bastante alegria, sentimento de união com todas as pessoas que dividem essa encarnação com a gente, família, amigos, colegas de trabalho. Sobe mais um pouco agora para a região do umbigo propriamente dito, onde conforme essa luz vai pulsando, todo sentimento de ordem negativa vai sendo expelido, restando somente a plenitude. Sobe agora e estaciona no peito, nutrindo amor próprio, saúde emocional, sobe agora para a região da garganta, removendo todas as impurezas, aqui nós concentramos negativamente energias daquilo que nós falamos e do que a gente ouviu também,
Muito importante cuidar dessa região. Então, lentamente pulsando essa esfera, a gente imagina como se fossem raios escuros, ondas negativas sendo repelidas. Sobe pelo rosto, chegando bem no centro da testa, no meio da cabeça, onde essa esfera se torna uma chama que purifica todo conceito separativista, toda ideia egoísta, onde tudo e todos à nossa volta tem que estar satisfazendo a nossa vontade para existir. Serenidade, bem-estar. E bem no topo da cabeça, essa chama se abre e um raio de energia vocês vão emanar o mais longe que vocês conseguirem visualizar. A energia mais pura que há. Nesse momento, então, convidamos todos os obreiros do SEAMA, bem como os médicos, os enfermeiros, os pretos velhos, mães velhas, os indianos, manipuladores de energia, para que se reúnam conosco para o trabalho de cura, tanto nas pessoas que estão aqui conosco presencialmente, quanto as que estão se conectando da sua casa, buscando um alimento espiritual, uma palavra de consolo. Então, nesse momento, todos que estiverem recebendo, mentalmente ou até fisicamente, podem se colocar em posição de recebimento, que a partir desse momento, os trabalhos de cura se darão começados. Os mentores da casa estão dando os parabéns para cada um que está aqui hoje. Apesar de todos os empecilhos lá de fora, tudo e todos se movimentando num fluxo contrário, aqui estamos. Meus parabéns em nome deles. Eles pedem que nesse momento de sintonia, que coloquemos todas as nossas dores para fora e peçamos cura.
continuará a noite. Nesse momento podemos ir nos recolhendo. Vibrando muito mais equilibradamente, harmoniosamente agora. Todos de mãos dadas espiritualmente. Vamos formar a nossa corrente, segurando bem forte mentalmente as mãos. Unindo mente, corpo e espírito para o trabalho a seguir, que é o da irradiação. Visualizem um círculo, uma corrente circular onde cada um está inserido. E nesse momento, junto com os guardiões da casa, nós vamos diretamente para fora da atmosfera terrestre. Nós vamos abraçar a Terra com essa corrente. Como um anel, de coloração dourada, que circula num fluxo que não para. Adicionaremos a cor azul celeste, verde e um amarelo bem clarinho. E agora, sentimentos, pensamentos que sentirem. Vai ser a melhor forma de a gente se doar por completo no trabalho dessa noite. Uma energia e uma luz que percorre todos os continentes, os oceanos, Que tal rezarmos todos juntos um Pai Nosso agora? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, de todos os perigos e dos nossos inimigos. Que assim seja e assim será. Respirando, sentindo o corpo leve. Nem precisamos agradecer, só esboçar um sorriso. Lentamente sentindo o corpo. E assim damos
por encerrados os trabalhos dessa noite aqui no Seama. Que assim seja. Assim seja.